estava falando tudo aí, eu lembrei de uma história que inclusive está acontecendo lá na igreja, provavelmente você já viu, da mulher que está com câncer. O médico deu 3 meses de vida para ela. Entendi. E eu fiquei sabendo disso ontem. E aí eu fiquei pensando, cara, como que é calculado esse tempo de vida da pessoa? Tipo assim, isso é explicado pro paciente e também pros familiares? Como que isso funciona? Primeiro assim, eu não sei quem que é o médico, não quero saber quem que é o médico, nem quem é a pessoa, o assunto, mas porque eu vou ser um pouco duro com esse médico, porque ele tem uma conduta que eu repugno. Ele é um irresponsável. Eu gosto de falar que eu não sou Deus para dar prazo de validade para ninguém. O ser humano não tem prazo de validade, ele não tem um rótulo aqui na testinha dele, na nuca, que a gente vai procurar aqui atrás, olha, prazo de validade, 3 meses. Não existe isso. Eu conheço gente que deram prazo de validade há 3 meses há 10 anos atrás. Um médico responsável não faz isso. Tem como saber? Tem. Como é que a gente sabe? Existem estudos, existem ferramentas de scores, ou seja, tem uma ferramenta que eu vou pontuando. Ah, o paciente tem isso? Tem. Tem isso? Tem. Tem isso? Tem. Ele tem uma pontuação. Vou te dar um exemplo. Tem um score que chama PPI. Ele dá o prognóstico médio de vida de doentes com câncer. Esse valor X até X, perceberam que os pacientes que tinham valores até X viviam em média 1 ano. Um morreu com 4 meses, outro morreu com 6, outro morreu com 1, outro morreu com 5, mas todos eles, quando colocaram num bolo só e fizeram uma média, deu 1 ano. Ah, entre X e Y são 6 meses. Entre Y e Z são 3 semanas. Então existe como a gente fazer isso, mas são médias. Ou seja, a gente pegou grupos de pacientes que tinham essa mesma pontuação e entendeu que a média de vida deles é essa. Grupos que tinham essa pontuação e entendeu que a média de vida delas é essa. Por que eu sou contra isso? Porque esse médico não sabe se esse paciente vai seguir a média, vai estar abaixo da média ou acima da média. É impossível saber. Eu sou contra prognósticos datados. Até porque o que isso gera? Ansiedade para o paciente, ansiedade para a família. O paciente vai assim, vou morrer daqui 3 meses? Então tá bom, hoje é dia 1º, ele vai contar 3 meses. Então ele vai colocar no calendário dele, dia da minha morte. Pegar o calendário, daqui 3 meses ele vai marcar lá, esse aqui é o dia que eu vou morrer. E aí ele vai viver esses 3 meses esperando o dia da morte dele. E quando o dia da morte chegar, ele vai deitar na cama dele e vai esperar a morte vir. O médico vai ligar assim, ó, morte, o meu pacientinho que eu falei, deu 3 meses, vai lá levar ela. Ela tá lá deitada assim, né? Aquela aura. Ah, morte, vem me buscar. Não existe isso. Ela pode morrer em 3 meses? Pode. Aí se ele morre em 3 meses, aí vem aquela frase, né? O doutor é bom, hein? O doutor é bom. Se morre depois dos 10 anos, tá vendo o doutor lá? Me deu prazo de vida, eu tenho 10 anos, ó. O doutor sabe de nada. Isso é ruim pra todo mundo. É ruim pro médico, porque ele vai errar, na grande maioria das vezes. Em uma parte ele vai acertar, outra parte ele vai errar. Naquele acertar ele vai ser o maioral, naquele errar ele vai ser o malvado. Então pra ele é ruim, profissionalmente falando. Pro paciente é horrível, porque vai gerar essa ansiedade. E não tem como a gente dar data de validade. O que eu faço? Primeiro, a gente tem protocolos de comunicação de má notícia. Dentro desse protocolo, a gente tem que entender o que o paciente quer saber. Tem paciente que quer saber os detalhes. Ele quer saber como é que é o câncer dele, como é que é a doença dele, como é que são as chances de reversão, em quanto tempo mais ou menos ele vai ficar ruim, em quanto tempo mais ou menos ele vai morrer. Tem paciente que é assim, ó, doutor, eu não quero saber de nada da minha doença, só me trata. Ou então se não tiver tratamento, me fala e o que eu tenho que fazer. E aí nós temos que respeitar a autonomia do doente. O paciente que quer saber, o que eu falo? Ah, eu fui lá, fiz o score dele, ele tem 3 meses de vida. Vou virar pra ele e falar assim, olha, você tem de semanas a meses de vida. Ah, doutor, eu quero muito saber quanto tempo de vida eu tenho. Você tem um tempo curto de vida. De acordo com os sintomas que você tem, com os seus exames, com as suas alterações, as pessoas que têm as mesmas complicações que você vivem em média de semanas a meses. Nunca fecho. De semanas a meses. Mas eu reforço, essa é a média. Você pode viver menos ou pode viver mais. Eu não sou Deus para te dar uma data de validade.